Todo dia eu agradeço a Deus por ele não me ter feito torcedor do 76ers. Pensa numa história que já teve vários inícios, finais, reinícios e finais totalmente dramáticos, como aquele game winner do Kawhi Leonard. Eu tenho criado na minha cabeça de que a NBA pode ser dividida em 4 categorias. Os gigantes muito bons, que você assiste a temporada já sabendo que você vai assistir seu time nos playoffs. Os medianos que estão ali no play-in buscando as últimas vagas dos playoffs. As surpresas que podem aparecer no play-in e por algum milagre nos playoffs. E os horríveis, que vivem uma rebuild eterna desde que uma grande estrela saiu lá para 2018, 19. E aí, separando nessas 4 categorias, o torcedor do 76ers não sabe em qual categoria o time dele se encaixa. Porque, mesmo que no papel o time do 76ers seja bom e que eles podem ir pros playoffs, do nada acontece o que aconteceu na temporada passada. Que será dito nesse vídeo. Assista até o final. Teve tanta gente que deu uma gota, um pingo de esperança pro pobre torcedor do 76ers. Desculpa. Não vai se repetir. Que em certo momento da história do 76ers, os torcedores conseguiram acreditar que a grande salvação do clube ia ser o Andrew Bynum. Mas eu dou um desconto pro Andrew Bynum, porque ele zoou o joelho. Ele foi a primeira peça para começar o processo e ele lesionou o joelho. Isso é muito irônico, vendo o que é o Joel Embiid. Aí beleza, perderam a esperança no Andrew Bynum porque ele zoou o joelho. E aí eles reencontram a esperança quando começa realmente o processo, que foi quando eles draftaram o Michael Carter Williams, que ganhou o novato do ano e foi trocado na temporada seguinte, porque o 76ers é de uma gestão invejável. O proprietário do canal Sexto Homem não tem nada contra o 76ers. É importante ressaltar isso. Mas os caras, mano, é inacreditável. Os caras, ao invés de criar o próprio futuro em volta do maluco que tinha acabado de ganhar o novato do ano, eles trocaram o novato do ano por mais pique de draft que nem era certeza de que ia ser o novato do ano. Mas o torcedor do 76ers se compara muito com a minha forma no futebol, que é eu acreditando desde 2020, desde 2018, na verdade, que o Corinthians vai voltar a ganhar alguma coisa relevante além do Campeonato Paulista no começo do ano. Chupa Palmeiras. É o torcedor do 76ers, porque realmente teve o respingo de, meu Deus, agora vai, quando eles draftaram o Joel Embiid, que veio lesionado. Os caras viram o que aconteceu com o Andrew Bynum e aí foram draftar e falaram, mano, a gente achou o Andrew Bynum que vai dar certo. E esse maluco se lesiona, pô. Ele começa lesionado, ele chega lesionado no draft. Porque tem essa. Se ele não tivesse lesionado no draft, ele não teria ido pro 76ers, porque o Cavaliers teria escolhido ele. Mas como ele tava quebrado, eles escolheram o Andrew Wiggins. E aí veio o último vislumbre de esperança no meio desse processo todo, que pra mim é o mais triste, que é o Ben Simmons. Autoexplicativo, a gente tá vendo o que tá acontecendo agora. O Ben Simmons, cara, eu canetei um negócio aqui, hein? Eu vou ler pra eu falar tudo certo. E o que eu acredito ser o mais dolorido de todos, que foi o Ben Simmons, que deixou escancarado o quanto o psicológico pode afetar drasticamente a mente de um atleta de alto nível. O rendimento, afetar drasticamente o rendimento. O Ben Simmons é muito triste, mano. O cara foi o Ben Simmons é um caso muito triste, mano. Isso tudo sem contar as estrelas que acabaram se juntando pra ajudar no processo, né? Chegou o James Harden, que veio na troca do Ben Simmons e que saiu tretado do 76ers depois. Veio o Jimmy Butler, que saiu do 76ers acho que 1 ano, 2 anos depois, e tiveram os burburinhos de que ele não se dava bem no vestiário. Veio o Al Horford num contrato de 100 milhões pra ser reserva do Joel Embiid. Mano, os caras estavam dando 100 milhões com reserva, mano. E veio o Paul George, que atualmente é mais focado no próprio podcast do que no próprio 76ers ou qualquer coisa que envolva basquete. Saudades Pacers. Então, esse vídeo não é sobre o processo, então eu vou só dar uma passada muito rápida durante esses quase 13 anos que se passaram sobre tudo que aconteceu envolvendo o processo do 76ers. Eu vou falar de uma forma muito resumida quais foram os resultados dos 76ers na temporada. Em 2013, 14, que foi quando começou o processo, eles tancaram e foram o segundo pior time da NBA. Na NBA, pra quem não sabe, o processo de tanque é quando o time declara escancaradamente que vai começar a perder jogos de propósito pra conseguir pegar
posição alta no draft e conseguir draftar um jogador bom. 2014 e 15, eles tancaram. 2015 e 16, eles foram um time com mais derrotas seguidas da história. Eles foram um time com mais derrotas seguidas da história da NBA, tendo 28 derrotas. Seguraram esse fardo sozinhos por mocota até o Detroit Pistons empatar na temporada retrasada lá. 2016 e 17 foi quando foi o draft do Ben Simmons. E aí todo mundo, de novo, uau, esperança. No último dia do treino ele quebrou o pé. Eu fico muito triste sempre que eu tenho que falar do Ben Simmons. Por algum motivo, cara, o caso do Ben Simmons é muito triste. O Embiid também jogou menos da metade da temporada e eles foram o quarto pior time da NBA na temporada 16-17. Na temporada 17-18, eles finalmente voltaram para os playoffs, mas caíram para os Celtics na segunda rodada. Na temporada 18-19, eles também foram para o segundo round, mas aconteceu o Kawhi Leonard. Cara, que time azarado da bexiga. Bom, daí partimos diretamente para a temporada 19-20, que é a temporada da NBA da bolha, onde o nosso queridíssimo Philadelphia 76ers foi eliminado no primeiro round após ser varrido pro Boston Celtics. E aí na temporada 20-21, eles foram o melhor time do leste, chegaram na segunda fase dos playoffs, e aí o Ben Simmons tocou a bola debaixo da bandeja livre, e aí começou toda a queda da carreira do Ben Simmons. E o 76ers foi eliminado no segundo round de novo. Na temporada 21-22, eles foram eliminados pro Miami Heat do Jimmy Butler. Já tinha saído o burburinho de que ele não se dava bem no vestiário, então agora pegaram aí o playoff Jimmy, né? Infelizmente aí o playoff Jimmy acontece. Na temporada 22-23 foi a temporada do MVP do Embiid, que era do Jokic. E aí já tinha o Harden no time. E aí eles foram pros playoffs, chegaram na segunda rodada e pipocaram, tomando uma virada de 3-2 para 4-3 pro Boston Celtics de novo, na segunda rodada de novo. Na temporada 23-24 eles deram uma mudada, eles não caíram na segunda rodada, eles caíram na primeira pro Knicks. E na temporada passada eles não se classificaram pros playoffs, eles foram o quarto pior time da NBA. Então eu gostaria de uma salva de palmas pro grandíssimo processo. Se você for pegar pra ver todo o que eu recapitulei sobre os 13 anos do processo do Philadelphia 76ers, você consegue perceber que esse time não passa de um grande episódio do Chaves. Você sempre sabe o que vai acontecer e você mesmo assim assiste pra dar risada. E aí a gente chega na temporada atual, a temporada 25-26, que é a temporada onde parece ter um brilhantismo de volta, porque o VJ Edgecombe aparentemente é o melhor acerto da diretoria do 76ers em 13 anos que eles estão tentando. Não que o Embiid não seja, porque o Embiid é o MVP, eles voltaram para os playoffs depois do Embiid, embora ele não tenha feito muita coisa, mas não tem como um cara ser top 3 escolhas e ter jogado só metade dos jogos que ele podia ter jogado na carreira dele, ter falado, mano, esse maluco deu, tipo, muito certo. E o Tyrese Maxey foi uma escolha de final de primeiro round. Então, tipo, os duas principais peças do 76ers agora, uma foi um acerto do top 3, que foi agora, o VJ Edgecombe, e a outra foi uma escolha no final do primeiro round, que é o Tyrese Maxey, que já meteu 2 jogos de 40 pontos aqui na NBA até agora. O VJ Edgecombe tá comendo a bola, e aí o 76ers tá em segundo na conferência. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eles perderam para o Cavaliers ontem. Hoje, de madrugada, sei lá. No jogo que o Donovan Mitchell fez 46 pontos e acusou uma criança de ter xingado ele no 2K. Impressionante. Mas fala pro torcedor do 76ers 2 temporadas atrás, que o time tá em segundo na conferência agora. Nem 2 temporadas atrás, porque eles foram pro playoff. Mas na temporada passada, os caras iam achar que o quê? O Silvio Santos ressuscitou e tá fazendo piada? Porque eu não sei o que acontece. O elenco do 76ers pra essa temporada é o mesmo elenco da temporada passada, só que tem o VJ Edgecombe agora. Só que parece que dessa vez os caras lembrou como é que volta, como é que joga basquete, como é que arremessa uma bola. Eu sei que é como falar que a água é molhada, dizer que o desempenho do Philadelphia 76ers passa muito no espelho do que o VJ Edgecombe tá fazendo e do que o Tyrese Maxey tá fazendo, que pra mim são as duas principais peças. Tipo, o Embiid, ele não consegue pular 5 centímetros do chão porque os ossos dele são de vidro agora. Ele tá todo lascado. Parece que o último resquício de mínimo de Embiid atlético foi nas Olimpíadas, que eu contei sobre a Olimpíada da França no vídeo passado, nesse vídeo que vai estar passando aqui ou aqui, eu não tenho tanta certeza, mas em algum lugar vai ter um card falando do vídeo do Embanyama. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o VJ Edgecombe é o líder da corrida de novato do ano. A gente tá com menos de 10 jogos na temporada e ainda é muito cedo pra falar, porque, mano, de verdade, eu queria falar um pouco do novato do ano.
Como é que o Cooper Flag tá em terceiro na corrida do novato do ano? Sendo que, tipo, o Cooper Flag, beleza, o Cooper Flag, ele tá na pior situação que ele podia estar em qualquer jogador que entrasse na NBA agora. Mas ele não pode estar em terceiro na corrida de novato do ano. O Harper tá jogando melhor que ele, eu acho. O Bailey tá jogando melhor que ele. Aquele cara lá do Grizzlies, que me fugiu o nome agora, tá jogando melhor que ele e tá na frente dele na corrida, beleza. Só que, mano, são menos de 10 jogos na temporada e é um absurdo nesse período de menos de 10 jogos que tem na temporada. É um absurdo você concordar com o Cooper Flag que tá em terceiro no Rookie of the Year. Não é o tema do vídeo, era apenas uma indignação minha, beleza? O Cooper Flag não é top 3 novatos da temporada por enquanto. Voltando a falar do VJ Edgecombe, que tá em primeiro na corrida de novato do ano pela segunda semana consecutiva, só tem 2 semanas de NBA, eu sei. Beleza. Ele fez a estreia de novato, a terceira estreia de novato da história com mais pontos. Ele só tá atrás do ser celestial, que é o Will Chamberlain. Mas, pô, não ficou longe, mano. O primeiro, que é o Will Chamberlain, tem 38, ele fez 34, tá ligado? Ali. Ele já fez... O 76ers nesse momento jogou 8 jogos, 9 jogos por aí. E ele fez... papo de... Mano, desses 9 jogos, ele fez uns 5 acima de 20 pontos. Aí ele fez um normal de novato, vai com uns 12 pontos, 14 pontos. Só que, mano, esse jogo que ele fez 14 pontos, ele fez um duplo-duplo. Anomalia! Esse moleque é um absurdo. E o Maxey tá jogando pra cacete. O Maxey fez 2 jogos com 40 pontos. O Maxey é o segundo jogador com mais pontos por jogo da liga nesse momento. Nesse momento, ou pelo menos no momento que eu escrevi o roteiro. Porque pode ter mudado. No jogo que o Maxey menos passou a bola, ele deu 6 assistências. O Maxey tá com 44% pra 3 pontos. O Maxey, mano, tem um lance que ele pega a bola no contra-ataque. Ele podia ir fazer a bandeja muito suave, muito tranquilo. Ele tá aqui, ó. Parou na linha de 3. Pum! Sexta! Ele tá fazendo o que ele quer. Mano, o McCain voltou agora de lesão. O Jared McCain voltou agora de lesão e ele é bom. O Jared McCain é bom jogador. Ele só é de vidro. Infelizmente, é mais um bom jogador de vidro que tem o Philadelphia 76ers. O Kelly Oubre tá jogando bem. Até o Andre Drummond, que na maioria da carreira do Andre Drummond, ele foi o resenha Drummond. É só olhar o dunk contest do Lavine lá, que ele participou. O Andre Drummond é da resenha. O Andre Drummond, ele... Até hoje, na liga, o Andre Drummond, ele é um protótipo de pivô feito pra pegar rebote. Ele só pega rebote e acabou. Ele tá jogando basquete decente, pô. O Philadelphia tá com uma luz diferente nesses primeiros 10 jogos da temporada. Porque se for seguir o das outras temporadas, alguém vai se lesionar muito gravemente e vai acabar a temporada, né? Porque aí ou vai sobrar tudo nas costas do Edgecombe, ou tudo nas costas do Maxey, ou tudo nas costas do 2 e o time vira uma draga de novo. O ponto principal é que, se for tudo diferente, se essa temporada for a da luz, for a da anomalia total, que vai acontecer de ninguém vai ficar sem se lesionar, a não ser o Embiid, que é óbvio que em algum momento da temporada ele vai se lesionar. Se continuar a manter assim, do jeito que a Conferência Leste tá fraca, entre aspas, tá fraca, mas tá disputada. Tipo, eu acredito que muitos times vão querer tentar a vaga nos playoffs. Esse 76ers consegue, porque o Chicago Bulls vai conseguir. O Chicago Bulls é a segunda melhor defesa da NBA. Fale isso pro torcedor do Bulls. Farei um vídeo futuramente. Se for a temporada onde tudo é diferente, eu acredito que o 76ers chega nos playoffs e com a graça, sei lá, com a graça do Michael Jordan, o Allen Iverson vai se desaposentar pra jogar os playoffs. Aí o 76ers passa de repente da segunda rodada, já que nessa época do processo eles nunca passaram de uma segunda rodada. E aí, se perder na final da conferência ou se for pra final da NBA, que aí eu acho que é difícil pra cacete, porque eu acho que o Knicks vai acabar indo pra final da NBA, desse lado da conferência aí tudo bem, passou da segunda rodada. Mas se chegar e nem chegar lá ou não passar de novo, aí, amigão, vai se benzer. Fecha a porta, faz o que achar melhor que tiver que fazer. Você, torcedor, de repente abandone o 76ers, 14 aninhos. Vai fazer baile de debutante já, de fracasso, o 76ers. Se for seguir aqui no caminho ruim. Faz assim. Sai todo mundo, sai até o Embiid. Monta um time em volta do Maxey e do Edgecombe. Monta um time novo, 100%. Processo 4, porque o Edgecombe é o 3. Porque aí não tem muito o que fazer. Eu acho que aí nem milagre mais. E caso o 76ers pipoque gigantescamente e consiga não ir pros playoffs nessa conferência que tá um pouco mais acessível, o torcedor do 76ers pode ficar triste, mas aí se você ficar triste, você faz o quê? Você se inscreve no canal.
Porque aí, com todo o conteúdo que será feito e que já foi feito nesse canal, sua alegria volta, você esquece um pouco do 76ers, dá uma boa risada, escuta um pouco de basquete e me ajuda, porque esses vídeos não trabalham pra fazer. Tamo junto, é isso. Até a próxima presepada.